Boa noite, meus irmãos. Bom dia. É o hábito de fazer à noite. Dificilmente é de manhã, assim, né? Sábado de manhã, né? Nós todos aqui é difícil. Assim, eu sempre faço a rotina, traz o hábito. E pior que eu estava entrando aqui, tinha o nosso companheiro estava ali, eu falei, boa noite. Eu falei, bom dia. É a força do hábito. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui, porque o maior beneficiado é a gente, né? Então, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho, todos nós devemos fazer isso, tentar compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, todos nós devemos estar aqui na frente, porque aqui não tem ninguém que é melhor do que ninguém. A diferença é que, às vezes, depois de muitas tentativas, a gente começa a tentar levantar e vir aqui para frente e perdendo a vergonha devagarzinho. É com o tempo, e a gente não perde o total também não. Mas essa ideia do compartilhar aquilo que nos faz bem, aquilo que serviu para a gente, por isso que Jesus diz, crescei e multiplicai-vos. Ele não estava falando para a gente crescer materialmente, não era o corpo. Quando ele falou isso, ele estava falando com adultos. Então, crescei e multiplicai-vos, né? Os ensinamentos. Tudo aquilo que está dentro de você compartilhar. Nós temos muito medo de compartilhar, né? A gente acha que quando a gente compartilha, a gente perde. E a gente não entendeu ainda que o segredo da vida, a expansão não é acumular. Eu não cresço acumulando. Eu cresço sabendo dividir. Existe um universo para dentro. Se você pega entre o 1 e o 2, existe quantos números? Infinitos. Então, eu saber administrar esse infinito que existe dentro de mim, para eu saber, assim, dividir com o próximo. Então, todos nós temos bagagens suficientes para estarmos aqui compartilhando. E Jesus espera isso de todos nós. Que a gente amai-vos e instruí-vos. A educação sempre foi o carro-chefe do cristianismo. O que Jesus mais espera de nós é que nós possamos repetir o que ele fez. A gente pensa, mas quem sou eu para repetir o que Jesus fez? Aí Jesus vem e nos fala, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Aí eu tenho que me saber onde que eu me coloco, se eu sou cristão ou não. Se eu resolvo acreditar em Cristo ou não. Ou será que Cristo estava tentando era me contar uma historinha só para poder me incentivar? Ou será que Cristo me enganava? Ou será que Cristo fingia? Então eu tenho que me posicionar. Eu acredito em Cristo ou não? Esse é um ponto muito importante. Em todas as etapas da vida da gente, aquilo que a gente resolve seguir, a gente tem que ter um parâmetro. Jesus é meu mestre? Quem é meu mestre? Quem é meu ídolo? Quem é meu mestre? Normalmente a gente tem ídolos que são cantores, que são artistas, que são jogadores. Normalmente esses são os nossos ídolos. Eu lembro que meu avô falava que ele ficou, quando os Mamonas Assassinas morreram, as filhas dele choraram, minhas tias, né? Elas são mais novas, elas choraram muito, 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 e ele ficou, assim, a revolta dele, porque ele falava assim, que as pessoas não choram desse tanto por Jesus, né? Mas choram
por outros ídolos. Nós deveríamos chorar desse tanto por Jesus também, né? Não que eu não deva chorar pelo outro, mas é que quem é seu ídolo? Quem é seu mestre? Quem é seu guia? Porque a partir daquele momento que eu começo a ter um mestre, um guia, eu preciso começar a segui-lo. É igual médico, toda profissão. Eu falo do médico, aí eu comecei a falar. Eu falo do médico, do contador, do advogado, do engenheiro, não, é toda profissão. Quando você não tem habilidade para trabalhar com aquilo, naquela área que você está procurando um profissional. Você está procurando um médico, um engenheiro, um advogado, qualquer coisa. Um veterinário, um economista. Se você procura ele, porque você está procurando porque você não tem habilidade para aquilo. Se você não está sentindo confiança no que a pessoa está falando, o que você tem que fazer? Buscar outro. Porque ele sabe, teoricamente, ele sabe mais que você. Mas ele fala e você não acredita. Ele fala e você duvida. Ele fala e você rebate tudo. Peraí, não tem confiança. Não está gerando confiança aí. É melhor você buscar outra pessoa. Porque nessa área que você está buscando esse profissional, você vai ter que entregar a sua vida. Você vai ter que entregar a sua vida para aquele médico, você vai ter que entregar a sua vida para aquele advogado, para aquele engenheiro, para aquele professor, para aquele veterinário, porque ele é o profissional. Ele estudou para aquilo. Ah, mas eu não estou sentindo que ele sabe. Então é hora de você procurar outro. Porque quando você decidir quem vai ser o responsável por aquela área, você vai ter que se entregar. E você vai ficar na mão daquela pessoa, porque é aquela pessoa que detém o conhecimento daquela área que você está procurando. Então, quando eu coloco na minha vida que eu vou buscar Jesus, e se eu fico assim, ah, mas será que Jesus sabia o que estava falando? Será que Jesus estava querendo falar isso só para me dar uma forcinha? É isso que eu tenho que me posicionar primeiro. Se eu decido seguir Jesus, eu preciso ver o que ele tem de conhecimento para me passar, e daí então eu seguir. Não tenho confiança em Jesus, então eu procuro outro. Buda é bom também, muito maravilhoso. Tem outros também. Mas quando você procurar o Buda, por exemplo, você também vai ter que seguir em cima. Você vai ter que tentar trabalhar em cima daquela linha. Meu pai, quando casou, ele cresceu no berço católico, né? Quando casou com minha mãe era espírita. Meu avô é espírita desde os 3. Né? A gente não morre, né? A gente tem uma mania muito feia de falar, nossa, fulano era tão bom, fulano gostava tanto disso, fulano gostava. Não, por que gostava? Só se ele tiver mudado o gosto, porque ninguém morre, todos nós continuamos, né? Ah, o Guilherme gostava tanto de Raul Seixas, não, de repente, talvez, quando eu desencarnei, talvez eu parei de gostar de Raul Seixas. Mas por que a gente usa o termo de passado? Como se a pessoa tivesse morrido, né? Muitas vezes nós usamos esse termo e esquecemos que a pessoa ainda está viva. Nossa, o fulano gostava tanto dessa música. Não, com certeza, se for uma música boa, com certeza ele ainda deve gostar. Agora, se era uma música muito ruim, aquelas batidas de moda tal, aqui na Terra mesmo a gente deixa de gostar. Quantas músicas a gente gostou na infância e hoje a gente não gosta mais? Aí eu posso falar, o Guilherme gostava dessa música e hoje ele não gosta mais. Porque hoje ele gosta de outras músicas, mas eu estou dando exemplo, viu? Eu estou só dando exemplo. E assim também nós devemos referir àquelas pessoas que desencarnaram. Nossa, fulano gostava tanto dessa mensagem. Não, com certeza ele gosta ainda. Nossa, fulano gostava tanto dessa música. Ele gosta ainda. Se for uma música boa, ele gosta ainda. Né? Então, primeiro, só fazendo um adendo aqui, só para a gente tentar mudar esse termo na nossa vida. As pessoas que desencarnaram,
Elas não deixaram de existir. Elas continuam existindo no seu crescimento espiritual contínuo e infinito. Certo? Jesus, para chegar aonde ele chegou, ele passou por várias vidas e mortes para chegar onde ele chegou. Da mesma forma que nós erramos na nossa vida, da mesma forma que outras pessoas erram e fazem barbaridades que nos deixam atordoados, Jesus fez tudo isso também. Jesus percorreu todos esses caminhos também. Jesus matou, Jesus, não na última encarnação, né? Jesus traiu pessoas, Jesus errou, Jesus magoou, como nós fazemos. Mas existe uma lei no universo, que é uma lei de progresso. Todos nós progredimos constantemente. A nossa vida é de evolução. A vida aqui na Terra é temporária. Se a gente for pensar, quantas horas tem um dia? 24, né? Mas se a gente for ver, ele tem 16. Porque 8 horas a gente passa dormindo. Olha, eu já perdi 1/3 da minha vida só aí. Se a gente for ver o tanto que a vida é curta. E quando a gente dorme, eu esqueci, tinha aqui a mensagem, se alguém puder me lembra, eu lembro da mensagem e esqueço dos autores. Aí eu peço ajuda da plateia aí para me ajudar. Vós morreis todos os dias. É quando a gente dorme. Quando eu durmo, eu vou de encontro àqueles desencarnados. Eu vou de encontro àqueles que me auxiliam, a toda a minha assessoria. A gente não sabe, mas para nós vivermos aqui na Terra essas 16 horas, isso para quem dorme 8 horas por noite, né? Para nós vivermos essas 16 horas aqui na Terra, nós temos uma equipe de assessoria responsável perfeitamente por cada um de nós. Sabe quando seu filho tem um problema na escola e você procura a direção da escola que seu filho precisa de um acompanhamento especial? Aí você leva aquele monte de relatório para a escola, explica tudo, que seu filho precisa de um acompanhamento especial. A escola, assim, infelizmente a gente sabe que existe todos os tipos de profissionais, né? Existe todos os tipos de empresas, todos os tipos de responsáveis. E a escola, ela pega e fala assim, a maioria, viu? Não estou generalizando, eu estou falando de experiência própria. Ela pega o relatório do seu filho, nossa, interessante mesmo, pode deixar que nós vamos cuidar do seu filho diretamente, nós vamos buscar uma pessoa responsável para acompanhar seu filho, ele vai ter toda uma assessoria, isso aqui é um caso especial para nós, isso aqui é a nossa prioridade, pode ir embora tranquilo. Aí o pai pega, ufa, fiz tudo que eu tinha que fazer, corri atrás de tudo quanto é relatório, entreguei aqui na mão do responsável. Então, passei para a responsabilidade agora, cumpri minha função. A hora que você vira as costas, ele enfia aquilo numa gaveta e nunca mais olha o diretor. Isso acontece muito mesmo. Mas não em todos os casos. A gente vai procurando e vai achando alguém que uma hora abraça a nossa causa. Por quê? Porque a gente quer que aquele filho nosso, quando no momento que esteja na escola, que ele está longe de mim, que ele seja amparado pelos recursos que existem naquela instituição. Mas, na prática, como todos nós somos imperfeitos ainda, isso normalmente não ocorre. Aí a gente confunde isso com Deus. Deus é perfeito. Sabe aquela caixinha de sugestão que existe? Nós nunca conseguiríamos, se a gente entendesse Deus perfeitamente, e entender Deus perfeitamente, para que eu entenda Deus perfeitamente, é difícil, né? Como é que eu vou entender Deus perfeitamente? Mas como é que eu vou entender o infinito perfeitamente? Mas cada dia da minha vida, no meu infinito da minha eternidade, cada dia eu posso entender um pouquinho mais. Eu sempre vou entender Deus um pouquinho mais, todos os dias da minha eternidade. Eu sempre vou entender Deus um pouquinho mais, mas nunca vou entender Deus completamente. Por quê? Porque Ele é infinito. É Ele que não me criou, é Ele que criou tudo partiu dEle. Ele sempre existiu, ninguém criou Deus. Deus não teve mãe, não teve pai, não teve um criador, Ele sempre existiu.
Estranho, né? Parece que o cérebro da gente chega a dar uma cãibra, assim, ó. A gente vai pensando nisso, o cérebro vai começando a puxar para o lado. Como que Deus sempre existiu? Se alguém tivesse criado ele, o outro que era Deus. Já pensou? O ser que criou Deus? Nada sai, as coisas não saem do nada. Então, por uma lógica, subentende-se que ele sempre existiu. Ele não podia sair do nada, e se alguém que tivesse criado ele, o outro que era Deus. E assim sucessivamente. Então, na funcionalidade de Deus, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. E assim, da mesma forma que o nosso filho está na escola, e eu queria que ele estivesse bem amparado na escola, com todos os recursos possíveis da pedagogia, da psicopedagogia, nós, encarnados, estamos aqui nessa grande escola, repletos de recursos perfeitos para nos auxiliar. A gente não tem noção da equipe espiritual que nos acompanha constantemente, para a gente dar conta daqui, dessa vida. Ah, mas eu não vejo, eu não sinto. Você não ver não é problema, até mesmo porque você não pode ver. Agora, você não sentir é opção. Não ver, ok. Tudo bem. Eu não vou ver mesmo, a não ser que eu tenha uma mediunidade de ver, como era Chico, né? Que ele via, conversava ali com Emmanuel, escutando mesmo, conversando, batendo papo, dialogando, né? Mediunidade de Chico, você via a pessoa, escutava, né? Sentia, batia um papão ali. Eu, Guilherme, não tenho mediunidade nenhuma. Nada. Eu creio pelos estudos. Fala, você já viu? Não. Você já sentiu? Não. Você já escutou? Não. Nada. Não fosse os estudos, eu não era espírita. Por isso que a gente tem que buscar, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, nessa perfeição de Deus, nós vamos entender, onde a gente tem que entender essa equipe espiritual que nos acompanha, é que eu sou constantemente assessorado, encarnado ou desencarnado, tanto faz. Nós somos tão materialista, e isso devido à nossa falta de compreensão. Por isso Jesus bate na tecla: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Que nós achamos que tudo existe se o corpo existir. Eu sou vivo se o corpo estiver vivo. Eu sou protegido se eu estiver no corpo. Todas teorias erradas que nós temos na cabeça. Eu só sou vivo se o corpo estiver vivo. Gente, quando a gente está aprendendo a viver, está na hora de morrer. Quando a gente ralou, sofreu, apanhou, tomou chibatada, aprendeu a mais ou menos andar no eixo, aprendeu o que é importante e o que não é importante, aprendeu o que é relevante ou não, aprendeu o que traz felicidade e o que traz infelicidade. Estou pronto para viver. Não, agora está na hora de morrer. Já está com 70, 80, 90 anos. Hã? A hora que encheu o celeiro, agora está na hora de morrer. Agora acabou, sua chance já acabou. Você tinha que ter sido sábio assim quando você era bebezinho, para você aproveitar a vida. Mas você não aproveitou, você só deu cabeçada, azar seu, está na hora de morrer agora. Espera aí. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Eu acredito ou eu não acredito em Deus? Eu acredito ou eu não acredito em Jesus? Esse ponto é muito importante que eu estou batendo desde o começo. Eu acredito ou eu não acredito? Porque se eu acredito, eu vou ter que me entregar minha vida para Ele e vou ter que confiar. Vamos pegar uma pessoa que faz programação de computador. A pessoa faz programação. Aí eu falo para a pessoa: fulano, agora vamos, por exemplo, está na moda aí a inteligência artificial, que é
uma coisa que a gente fica assim, de boca aberta mesmo. É impressionante. Né? A inteligência artificial sempre existiu. Uma calculadora que faz 1 mais 1 igual a 2. Sabe aquela calculadorinha? Eu gosto de colecionar as coisas antigas. Eu tenho 2, né? Não bastava uma, não, mas aí o colecionador tem 2, né? Se achar a terceira, ele vai atrás também. Sabe que a calculadorinha Cássio, antiga, uma branquinha? Parece que a pilha dela nem nunca acaba. Eu tenho um cliente que falou que ele tem, e uma pessoa séria, ele falou, Guilherme, essa calculadora tem 35 anos e eu nunca troquei a pilha. Rapaz, e a gente não pode nem abrir, porque senão ela vai, de repente, vai estragar e vai parar de funcionar, que nunca mais funciona. Então deixar funcionando aí. O dia que ela parar, a gente vê o que tem aí dentro. Que ela nem o negocinho solar ela não tem. Então, aquela calculadora simplesinha, faz a continha de mais, de menos, multiplicação e divisão. Ele é uma inteligência artificial. Existe um cérebro ali dentro? Não. Existem componentes, fio, um chip, uma coisa. Então, é um cérebro artificial. Então, aquela calculadora é artificial também. É uma inteligência artificial. Quando você põe lá 1 mais 1, ela dá 2. Isso é uma inteligência artificial. Computador. O problema é que hoje, problema não, a maravilha da tecnologia é que hoje muitas mais informações existem dentro de um componente eletrônico, né? Então você faz perguntas ali, o trem faz desenho, é uma maravilha. Mas é inteligência artificial. Mas o importante que a gente tem que entender, para a gente entender a perfeição de Deus, é que tudo aquilo que aquela inteligência artificial faz, que é impressionante, busquem mexer para vocês verem, que vocês vão ficar assustados. Eu mostrei para meu pai está com 74 anos, e tinha um tema que ele estava procurando na cabeça, já tinha uns 15 dias, que ele estava martelando numa interpretação do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, ele é um livro infinito. Você lê, aí quando você vai ler de novo, já tem mais coisas, no mesmo livro. Aí quando você vai ler de novo, já é outro livro, já tem muito mais coisas que você não tinha lido naquele primeiro. Dá a impressão que trocaram o livro, mas não trocaram. É a sua capacidade de compreender que aumentou. Então, meu pai, quem conhece ele, a vida dele é ler e escrever desde os 14, 15 anos. Ele come livro, ele devora. Assim, lá em casa só vê o correio da alegria chegando, tchup, 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 e o livro entrando e saindo. Aí ele já põe os livros para doar, vai brá, 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 brá. E um dia ele quebrando a cabeça, aí eu peguei e apresentei para ele o chat GPT. Falei, pai, olha aqui, esse negócio para ver. Aí eu fazia as perguntas e ele respondia. Ele ficou olhando assim. Aí ele falou assim, faz uma pergunta aí para mim, do evangelho que eu estou procurando, sobre uma passagem de João lá. Aí eu fiz, e obviamente, né, eu tive sorte nessa pergunta, né? E ele respondeu. Tem pergunta que não responde. Meu pai olhou assim, é o fim do mundo. Com 74 anos, ver uma coisa dessa. Tinha 15 dias que ele estava quebrando a cabeça, comprando livro, devorando, procurando os melhores intérpretes. De repente, não... E é assim, ó, você aperta e você não tem que esperar um pouquinho para ele dar a resposta, não. É assim, ó, você fala, não, vamos esperar, né? Aí ele vai fazer as pesquisas, não. A hora que você aperta, parece que você nem levantou o dedo, a resposta já apareceu. Um texto todo explicativo, trazendo a interpretação de várias pessoas. Pois bem, essa inteligência maravilhosa que deixa a gente boca aberta, não é nada mais, nada menos que a programação de um programador. Ele entrou ali no computador, sabe tudo aquilo que a gente via lá na segunda série, na sexta série, sétima série, álgebra, geometria, um pouco de física, e a gente achava, gente, para que o professor está passando esse trem? Para que isso vai servir isso na minha vida? Eu não vou ser professor de matemática, eu quero ser médico, eu quero ser tal coisa. Sabe, todas aquelas coisas? Aquela pessoa estudou aquilo, aprendeu, e agora ele vai lá e consegue fazer uma programação. Então, ele usou conhecimentos que ele já tinha para criar aquela inteligência artificial. A inteligência artificial não tem 1 milímetro a mais de conhecimento do que o programador. Eu quero que vocês entendam isso para vocês entenderem Deus.
Aquela inteligência artificial, ela é limitada à inteligência do programador. A inteligência artificial não vai fazer nada mais do que o programador programou. Estão compreendendo isso? Ele só vai fazer aquilo o que foi ensinado. Ele não faz mais nada. O programador é mais inteligente que a inteligência artificial. A capacidade de entender do programador de inteligência do que é o que não é inteligência está limitada à capacidade de quem? Eu preciso que vocês entendam isso. Sozinho ela não faz nada. Não, ela nem existia. Precisa de alguém para poder... Justamente. E ela nem existiria sozinha. E o que eu quero dizer é que também é que a capacidade de inteligência dela está diretamente ligada à capacidade de inteligência do programador. Essa inteligência artificial, que é limitada ao programador, ela consegue distinguir o que... Ela consegue dar opinião para o programador? Não. Porque ela é limitada. Ela só sabe aquilo que o programador sabe. E ela não sabe tudo que o programador sabe. Ela sabe um pouco do que o programador sabe. Então, é possível que o programador dê palpite na vida da inteligência artificial. E assim ele consiga melhorá-la cada dia mais. Mas não é possível que a inteligência artificial dê palpite na vida do programador. Porque ele é a fonte do conhecimento. Uma vez que fez a pesquisa e essa inteligência mesmo mandou mensagem. Isso. Por quê? Porque ela não tem dados. Né? Ela falou, foi uma vez que eu fui fazer pesquisa e ela falou, não podemos responder. E ele até muitas vezes ele fala assim, ó, porque o meu banco de dados está atualizado só até setembro de 2021. Tá vendo? Ela precisa de dados, ela não pensa sozinha. Então ela está esperando que o programador jogue mais informações. Ela não consegue virar para o programador, pô, cara, você me criou assim, porque só tem dentro dele o que o programador alimenta, né? Ela não consegue, cara, eu queria te dar uma ideia melhor. Você podia colocar mais informações. Tem uma informação, programador, que você não sabe e eu sei. Não tem jeito. Ela só sabe o que foi colocado lá dentro. Da mesma forma, somos nós, muitas vezes, devido ao por isso que Jesus bate na tecla. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por a gente, às vezes, não conhecer, e às vezes, ou talvez não ter a humildade de aceitar os ensinamentos do Mestre, a gente começa a achar que a vida não está perfeita. E que a vida seria melhor se fosse assim. É o computador se revoltando contra o programador. O que falta para o computador para compreender melhor o programador? Evoluir. O programador, para a máquina compreender melhor o programador, às vezes a máquina ficou revoltada com alguma coisa, não está bem e tal, somos nós, né? Espera aí, procura evoluir que você vai compreender mais o programador. Eu levei 47 anos para entender uma frase que eu vi na minha vida inteira. E não dava a mínima para essa frase. Eu compreendi a frase. São duas etapas diferentes. Uma coisa é você compreender a frase, e outra coisa é você compreender o outro sentido que eu vou falar. Peraí, vamos lá. A vida é bela. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Milhões de vezes. Quantas vezes eu dei bola para essa frase? Eu mesmo, nenhuma. Acho que tem um filme com esse nome também, né? Isso, é mesmo. A vida é bela. Ah, não, de jeito nenhum. Se eu te contar a minha vida, você vai ver que ela não é bela de jeito nenhum. É o seguinte, aqui não tem nenhum quadro, né? Já viram aquelas obras de arte maravilhosas? Às vezes tem várias pessoas que observam o quadro e acham maravilhoso. E eu observo o quadro e não vejo nada.
Mas se eu for estudar sobre arte, de repente eu começo a enxergar aquele quadro bonito. Nossa, mas antes de estudar sobre arte, eu nunca estudei não, mas antes de estudar sobre arte, eu achava esse quadro tão feio. Agora que eu estudei, olha a beleza desse quadro. E assim vai para todas as áreas, música, né? As obras de arte em geral. Muitas vezes, por falta de conhecimento, eu não sei apreciar uma coisa. Qual que é a definição de arte? Definição de arte. É o belo. É o belo. Mas isso aqui para mim não é belo. Ah, está faltando conhecimento. Estuda, aprofunda, que você vai ver que isso é belo. Você vai ver os traços que a vida percorre, os embates, os caminhos que parecem às vezes escuros, sofridos, aqueles caminhos torturosos, mas que graças a ele eu consegui chegar aqui. Aí eu vou entender que o mecanismo da vida é perfeito. Mas para isso eu preciso de quê? De quê? Conhecer a verdade. Para que eu me console, para que eu busque conhecimento, para que a minha vida vire um mar de rosas, eu preciso de conhecimento. Porque Deus não enfia conhecimento na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos muito mais do que máquina. O programador enfia conhecimento na cabeça da máquina. Nós não. Nós somos muito mais do que máquina. Nós temos a capacidade de buscar. Deus nos criou assim. Deus não criou um monte de robô. Todo mundo igualzinho, todo mundo marchando. Imagina Deus, fala assim, agora eu vou criar filhos, né? Aí cria aquele monte de filho perfeito, tudo no paraíso. É um monte de robozinho. Uma felicidade não conquistada. Ninguém nem vai saber o que é compartilhar, o que é conviver. Porque isso é uma busca de cada um de nós. Isso, eu vou repetir essa palavra que é muito importante. Isso é uma busca. Isso é uma busca de cada um de nós. Uma busca de cada um de nós. Nessa palavra da busca, para a gente encerrar, eu quero... a gente falou sobre a nossa crença ou não em Deus, né? Sobre a nossa crença ou não em Jesus. Jesus é quando eu até esqueci de falar aqui no começo, porque Jesus não é nosso pai, né? Na visão espírita, Jesus, na visão espírita, baseado no evangelho de Jesus mesmo, Jesus, como Jesus mesmo diz, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, mas o Pai é maior do que eu, né? Assim, já existe uma relação de comprometimento muito grande entre os dois, mas o Pai é maior do que eu. Uma vez falaram para Jesus, nossa, meu você é tão bom. Ele, não, bom é o Pai. Eu estou aprendendo, estou vivendo. Jesus percorreu pelos mesmos caminhos sofridos nossos, e chegou onde chegou, e que nós também vamos chegar. E que já existem, Jesus já está muito mais além do que ele era 2000 anos atrás. Existem outros seres espirituais maiores do que Jesus ainda. É infinito. E nós também vamos percorrer todo esse caminho. Vai depender da nossa busca do conhecimento. Vai depender da nossa busca. Quando Jesus nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A nossa vida aqui na Terra é tão curta, ela é tão curta, mas tão curta, que esse termo não dá para ser usado dos pais para o filho. Ali até os 18 anos, pelo menos onde a gente é muito responsável, eu não posso dar tempo aos filhos. Eu tenho que andar com ferrão. Vamos, levanta, vai para a escola, não tirou 10, vamos, está fazendo coisa errada, chicotada, castigo. E por quê? Porque o meu prazo é curtinho. Eu tenho que educar essa criança rápido. Eu não sei nem se eu estou aqui amanhã, nem sei se ele vai estar aqui amanhã. Então, o meu prazo de educação com ele é curto. Ele é finito. E além dele ser finito, eu não sei nem quanto tempo vai durar. Então, a minha relação de responsabilidade de tempo com aquela alma do filho,
nós somos responsáveis é muito curta. Então, eu trabalho meio que numa pressão contra o tempo para fazer aquela pessoa se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Isso é no mundo finito. Finito. Ponto. Tem fim. A vida dura tanto tempo, acabou, beleza. Acabou o corpo. O espírito continua. Para Deus é o infinito. Deus pode usar o seguinte: eu te criei perfeito, eu sei disso. Que você vai evoluir, você vai, isso é certeza, eu te criei perfeito. Você é uma semente perfeita que vai crescer e vai dar muitos frutos. Vai ser uma árvore frondosa, maravilhosa, cheia de flores, frutos, sombra, vai contribuir com tudo ao seu redor. Isso, Deus tem consciência plena que todos nós somos sementes perfeitas. Agora, o tempo que essa semente vai levar para virar árvore, isso aí agora eu deixo na sua mão. Em quanto tempo você quer crescer? Em quanto tempo você quer virar uma... Nós temos todo o tempo do mundo. Aí onde Deus entra e respeita a nossa individualidade, respeita o nosso tempo. E nesse respeito, ele fala: vinde a mim, vinde a mim. Você já tentou consertar um amigo seu, foi na casa dele, conversou, martelou na cabeça dele, não deu em nada? Tentou isso algumas vezes? Ou então você vê que uma pessoa está cheia de problema, você vai lá: não, fulano, eu tenho a solução dos seus problemas, que nós temos a solução dos problemas da vida de todo mundo, a gente só não tem da nossa, né? Mas nós temos a solução da vida de todo mundo. Eu tenho a solução dos seus problemas. Vem cá, faz comigo, faz assim, 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 assado. A pessoa pega o caminho, livre, vai embora. Com o tempo a gente vai vendo que se não é nosso filho, a gente consegue fazer pouca coisa pela pessoa que não seja uma oração. Porque a pessoa não vai seguir. Ela não quer. Ela está lá no lugar dela. Você vai atrás da pessoa, ela não quer. Já viu que se o conselho fosse, como é que é? Conselho bom é pago, né? Uma coisa assim. Por que o conselho de graça não serve, mas o conselho pago serve? Normalmente. Porque aquela pessoa que resolveu tirar ali do bolso R$250 normalmente uma consulta do psicólogo, para pagar, ele saiu da casa dela, tirou ali R$250 para ficar sentado 45 minutos, que é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa se você acertar o psicólogo. Como eu já disse, tem profissionais de todas as áreas. Se você acertar o psicólogo, você vai ver que é os R$250 mais bem pagos da sua vida. Mas foi pago. E ela me falou a mesma coisa que meu amigo me falou. Só que eu não dei bola para o meu amigo que me falou isso de graça e dei atenção para essa pessoa que eu paguei R$250 para falar a mesma coisa. Qual que foi a diferença aí? Eu já falei. Por que eu acreditei? Porque, isso mesmo, porque eu acreditei. Mas por quê? Porque eu busquei. Eu saí da minha cadeira e busquei. Quando vem de graça, eu não quero. Buscai e acharais. Por isso que Jesus falou: vinde a mim. Eu estou do seu lado constantemente. Jesus pode falar para a gente o seguinte: eu estou do seu lado constantemente, mas você não me vê. Você não me enxerga. Você não dá bola. Os meus ensinamentos estão aí. Eu estou aqui do seu lado. O dia que você cansar de sofrer, o dia que você estiver muito angustiado, venha até mim. Da mesma forma que eu vou até o psicólogo. Porque Jesus pode bater na nossa porta, pode aparecer em carne e osso, com aquele manto maravilhoso, com aquele semblante maravilhoso, chegar: meu filho, eu vim resolver seus problemas. A gente não vai querer. Porque ele vai falar que eu tenho que mudar alguma coisa, que eu tenho que mudar outra, esses trem de mudar, o senhor quer que eu mude coisa que eu gosto de fazer? O senhor quer que eu mude coisas que eu gosto de fazer? O senhor saiu de lá de onde o senhor estava para me falar: não, tá bom, eu vou fazer. Então Jesus espera que a gente venha até Ele. Estou encerrando. 3 minutos eu encerro. Eu fui numa psicóloga uma vez, eu estava com a cabeça tão atormentada, tão assim, com tanto... Sabe que parecia que eu estava carregando o mundo nas minhas costas. E aí foi uma psicóloga que o pessoal me deu referência, tal, e era a primeira vez que eu ia nela, tal.
E eu estava tão cansado que eu imaginei assim, gente, quando eu chegar lá, o que eu vou querer fazer, eu acho que eu vou querer sentar no chão. Acho que eu vou querer sentar no chão e querer falar e vou querer vomitar essas coisas que estão me apertando aqui. Eu não queria nem sentar numa cadeira. Parece que estava tão pesado. Eu me via chegando lá, sentando no chão, abaixando a cabeça assim, não queria nem olhar para ela e queria começar a falar. É assim que eu me via quando eu chegasse lá. Quando eu cheguei, ela já meio de cara fez assim, pois não. Eu, já me deu um baque, né? Aí eu falei, onde que eu sento? Eu queria que ela falasse, fica à vontade, né? Olha, tem essa cadeira aqui, tem aquela ali, tem essa aqui. Você pode sentar onde você quiser. E, vixe Maria, já começamos mal, né? Aí eu comecei a falar, no que eu falava, ela pá, pá, pá. Levantei, depois dos 45 minutos, e falei, gente, eu não vou sair daqui sem falar nada não. Muitas vezes eu já fiz isso. Mas hoje eu saía calado, mas hoje eu vou falar. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas você não me compreendeu. Não, compreendi sim, você vai ver. As coisas que eu te falei aí vai encaixar na sua vida. Encaixou nada. Tô aqui eu do mesmo jeito. Em contrapartida também, já conheci psicólogos assim, são anjos, né? Não tive sorte com essa. O que eu quero dizer com isso para a gente encerrar aqui? É que é o seguinte, eu falei da perfeição de Deus, eu falei da perfeição de Jesus, faltou eu falar também do amor dos dois, falei na nossa crença, se a gente acredita ou não em Deus, se a gente acredita ou não em Jesus. Falei no buscai. Agora eu quero que a gente junta tudo isso, e junta com esse fator que eu falei da psicóloga, agora que eu falei. Vocês não têm ideia, e não tem mesmo, não tem. Talvez se a gente procurar sentir um pouco, nós vamos conseguir captar. Vocês não têm ideia. A gente tem uma mania quando a gente achar que Deus está longe, que Jesus está longe. A gente tem mania da gente achar que eu começo a falar uma coisa e pulei para outra, mas é para voltar para cá. A gente acha que Deus está muito longe, que Jesus está muito longe, que eu sou muito pequeno e que Jesus nem Deus tem tempo para a gente. Estou certo ou estou errado? No nosso inconsciente. Eu acho que Deus não tem tempo. Nossa, tem tanta coisa para cuidar no universo, né? O que ele vai cuidar de mim? Mesmo eu acho que ele nem sabe que eu existo. Eu devo ter sido criado por uma máquina naturalmente, Deus nem sabe que eu existo. Pleno engano. Se Deus esquecer de você 1 milésimo de segundo, nesse 1 milésimo de segundo você deixa de existir. Você some. A hora que ele começar a pensar de novo, você volta a existir. Você já viu alguma pessoa sumir da sua frente de uma vez, assim, ó? Já viu isso? Não. Porque Deus não esquece de ninguém. Deus está ligado com você 24 horas. O problema é que a gente não sabe o tamanho e a capacidade de Deus, por isso a gente acha que Deus não dá conta de muita coisa. Mas é engano nosso. Deus olha para mim constantemente assim, ó. Da mesma forma que ele está olhando para o outro aqui, e está olhando aqui, da mesma forma que ele está olhando para o outro, sem tirar o olho do nosso olho. E ele tem um amor especial por cada um de nós diferente. Tão grande um quanto pelo outro. Tanto faz Jesus o assassino que apareceu no jornal, Jesus ama do mesmo jeito. A gente não tem preferência de filho, né? Ama da mesma forma. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não temos noção da felicidade, tanto de Jesus, quanto dos nossos espíritos que nos acompanham, nossos entes queridos também, já desencarnados, e de Deus, a gente não tem noção do quanto o coração deles está em festa nesse exato momento por vocês, por nós estarmos aqui dentro da casa do Pai. Nós não temos a noção
da grandiosidade da alegria. Eu posso dizer que Jesus está chorando de alegria, e isso eu não estou brincando. Eu posso dizer assim, chorando no sentido para a gente expressar o tamanho da alegria. E eu não estou fantasiando, eu não estou criando, não. É a Jesus, Deus, os nossos entes queridos, as pessoas que nos acompanham, está com o coração irradiante de alegria por vocês estarem aqui hoje, nesse exato momento. Por quê? Porque vocês obedeceram um quesito que Jesus falou. Vinde a mim. E vocês saíram da casa de vocês, levantaram cedo, num dia que vocês podiam estar dormindo, descansando, porque trabalhou, ralou a semana inteira, saiu do conforto e buscou a casa do Pai. Que fosse uma igreja católica, que fosse uma igreja evangélica, que fosse um terreiro de umbanda, que é o que é a casa espírita, vocês tiveram a ação de buscar. Essa ação de buscar é o que traz aquilo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso que vocês fizeram hoje, as pessoas que vocês amam estão com o coração irradiantes de alegria. Sabe aquela psicóloga que eu fui buscar e não tive respaldo nenhum? Aqui dentro vocês têm. Talvez, e como eu, vocês não consigam enxergar as pessoas que estão aqui dentro. Mas vocês podem sentir. Sentir é opcional. Enxergar não. Enxergar não é opcional. Sentir sim. Sabe aquela vontade que eu queria de sentar no chão e chorar minhas mágoas? Aqui é o lugar. Como qualquer igreja. Então, eu não estou falando que aqui, especialmente, Obreiros do Caminho, não. Eu estou falando a casa do Pai. É o lugar. Onde a gente chega, muitas vezes eu já cheguei, sentei caladinho, sentei num cantinho, fiquei quietinho, chorando minha vida, num cantinho, sentado. E naturalmente eu fui sentindo o coração preencher. Porque nós precisamos de alimento da alma. E o alimento da alma, hoje é tudo eletrônico, né? Não tem o evangelho aqui. Aqui, ó, o evangelho. Aqui, ó. A gente não alimenta a alma com dinheiro, com ostentação, com casa boa, carro bom, nada. Com comida boa, não. A gente alimenta a alma com isso. E nós não somos corpo. Nós somos espírito. Nós não morremos. Esse corpo aqui, que é uma máquina, a gente usa ele, depois desfaz. Depois, na próxima encarnação, a gente pega outro. Até o dia que a gente precisar de corpo. Vai ser já um dia que a gente não precisa mais. E nós precisamos disso. Nós precisamos identificar qual que é o alimento que eu preciso para sair das minhas angústias, para sair das minhas dores, para me sair dos meus sofrimentos, da minha depressão. Justamente. É a minha alma que está sofrida, não é o corpo. Se a minha alma está sofrida, eu devo buscar o alimento correto. E aqui dentro dessa casa de oração, onde vocês vieram buscar, tudo que vocês vierem buscar, vocês vão encontrar. Né? Obviamente que com uma frequência, né? Muitas vezes a gente quer chegar num lugar e resolver as coisas num dia só. Não é. Né? Você não vai no psicólogo e resolve sua vida em um dia só. Né? Eu tenho desde 2015 que eu estou no... 2015 não. Desde 2005 que eu estou no psicólogo. E não resolvi minha vida. Não é numa sessão que eu vou resolver. Né? Mas a minha vida é cada dia melhor. Porque o ato de buscar é que faz a diferença. Buscar o alimento espiritual. Certo? E vocês estão no lugar certo. E parabéns. Eu queria que vocês só captassem isso. Aquele dia que eu fui na psicóloga, que eu queria sentar no chão e chorar, não fui capaz, não me deram essa opção. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar que você saiu da sua casa, veio, se locomoveu, sentou. Aqui você pode sentar no chão, aqui você pode chorar.
E aqui você vai escutar, você vai sentir os melhores conselhos para acalmar a sua alma. Porque aqui você conhece a verdade, e a verdade os liberta. Devido à sua ação de buscar. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Crescei e multiplicai-vos. Amai-vos e instruí-vos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Agora resta a mim acreditar ou não nisso. E se eu acreditar, eu seguir. Tá? Que Jesus nos abençoe e nós possamos voltar em paz aos nossos lares. Muito obrigado.